Como que o Brasil começou? É um assunto que geralmente cai. A formação do Brasil, as atividades econômicas, a economia de arquipélago, né, os bandeirantes, os tratados com a Espanha, enfim, formação geoeconômica do território brasileiro, que é nada mais, nada menos que a formação do Brasil. Como o Brasil saiu pequenininho de capitanias hereditárias até os 26 estados de hoje. Ora, foi um processo extremamente ligado a grandes dois fatores principais. Quais são eles? O primeiro são as atividades econômicas. Quais são elas? Café, cana, ouro, borracha, pau-brasil. São atividades econômicas. Graças a elas que o Brasil foi crescendo, interiorizando. Saímos lá do litoralzão, capitanias, e fomos crescendo para o interior. O que é interessante vocês lembrarem que essas atividades econômicas não ocorreram todas ao mesmo tempo. Elas ocorreram em épocas diferentes e isoladas. Por isso que a gente chama de economia de arquipélago, como se fossem ilhas. Arquipélago é um conjunto de ilhas, né? Então, elas aconteceram de forma isoladas no Brasil e em épocas diferentes. Beleza? E o outro ponto que fez o Brasil crescer foram os tratados com a Espanha. Porque o primeiro tratado firmado com a Espanha foi Tordesilhas, não é mesmo? O Tratado de Tordesilhas dividia a América, mais a América Central e do Sul, e metade para Portugal e metade para Espanha. Não foi exatamente metade, a Espanha ficou com a maior parte. Quando, como chama o cara, gente? Cristóvão Colombo chega e descobre a América, de fato, ele que descobriu a América, né? E volta com essa notícia, isso foi final do século XV, 1492. Ele volta e comenta lá na Europa, falando de um modo bem simples, que tinha umas terras aqui, né? E que poderia dividi-las entre o domínio da coroa portuguesa e espanhola. Por que essas duas nações? Porque elas foram as primeiras a avançar para os mares, né, nas grandes navegações. Elas dominavam as navegações no século XV, por exemplo. Desde buscar especiarias na Índia, cruzar o cabo lá da África, né, fazer todo o contorno, chegar nas Índias. Então, eles dominavam. Eles eram as maiores nações à época. E teve uma época que Portugal e Espanha eram juntos, chamava União Ibérica. Acho que vocês já estudaram história, isso daí. Então, eram coroas amigas. Falaram, vamos dividir entre nós? Beleza, vamos. Só que firmaram um tratado, Tordesilhas. Um pedacinho ficou para Portugal e um grande pedação para Espanha. Beleza, ficou acertado assim. Aí em 1500 chegam os portugueses aqui para colonizar com objetivo, não foi descoberto à toa. Por isso que não é certo falar descobrimento do Brasil. Porque não, já estava até dividido, Tordesilhas é de 1494, se eu não me engano, né? Como é que já divide em 1490 e pouco e descobre em 1500? Não faz sentido. Então, não é que veio descobrir, eles já sabiam que existiam, mas de fato em 1500 é a primeira vez que os portugueses vêm aqui para colonizar, certo? Quando os portugueses chegam, dentro do Tratado de Tordesilhas, na terra que era destinada aos portugueses, eles começam a conhecer o lugar, tomar contato com os indígenas, tem o escambo, que é aquela troca, né, por espelho, por coisinhas, enfim, foi o primeiro contato. Logo em seguida, demora um pouco, mas eles percebem que tem algo muito valioso aqui, o pau-brasil. Então vamos começar por ele. O pau-brasil foi a primeira atividade econômica. Ela durou pouco, porque eles não plantavam pau-brasil, eles apenas colhiam, né? Colhiam, dá a impressão de que plantou. Eles apenas faziam extrativismo vegetal, que é cortar o pau-brasil e levar para Portugal para tirar uma tinta vermelha, enfim. Essa atividade, olha como dura pouco, 30 anos, que para a história 30 anos é nada, certo? Era o período que o Brasil era nem colônia, era pré-colonial. Em seguida, o que os portugueses descobrem que daria certo agora plantar aqui, não só
cortar a árvore e levar? A cana. Aí sim vem a nossa segunda grande atividade econômica, a cana-de-açúcar. Essa foi uma atividade econômica extremamente lucrativa para Portugal, extremamente longa, né? Trouxe mão de obra escrava, isso vocês têm que guardar. Era um sistema chamado plantations, que eram grandes áreas, grandes fazendas, chamadas latifúndios, com mão de obra escrava, e foi no Nordeste. Hoje em dia a gente não fala mais plantation, hoje em dia a gente fala agricultura patronal, a gente fala agronegócio, né? Porque não tem a mão de obra escrava. Então, plantation é associado a essa grande plantação, mas com mão de obra escrava. Hoje em dia, não oficialmente, né, gente, que tem mão de obra escrava, porque a gente sabe que tem a mão de obra análoga à escravidão, blá, 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 vocês sabem disso, certo? A capital nessa época fica Salvador, na Bahia. Por que lá em Salvador? Para ficar perto da cana, que os olhos da coroa estavam só ali na cana, era o que dava mais dinheiro. Então a capital do Brasil já foi Salvador, para quem não sabe, de 1549 até 1763, certo? E junto com a cana teve uma outra atividade que chamou o extrativismo das drogas do sertão. Ela meio que ocorreu em paralelo junto com a cana-de-açúcar, quando os bandeirantes foram entrando no território com indígenas e foram descobrindo essas especiarias tupiniquins, que era o guaraná, castanhas, os frutos, né? Tinha especiarias que eram valiosas para a Europa à época. Então, eles fizeram sim essa extração das chamadas drogas do sertão. Cuidado, gente, que o nome é sertão, mas não é no sertão nordestino, porque no sertãozão nordestino é seco, é semiárido, né? É mais na região norte, é mais na Amazônia. Só que ficou esse nome, drogas do sertão, porque eles cruzavam o sertão nordestino até chegar na Amazônia e extrair essas especiarias. Durou pouquinho também, né? Mas teve lá a sua importância. O foco mesmo era a cana. A próxima atividade é o ouro. Então, o ciclo do ouro foi outra atividade muito importante para a coroa portuguesa. Já é final do século XVII e século XVIII. Eu tô colocando a sequência aqui, estão vendo? É legal vocês guardarem essa sequência. Onde ela ocorreu? Já foi mais na área central do Brasil. Pegou Minas, que é sudeste, e Mato Grosso e Goiás, que é centro-oeste hoje. Então, essa regiãozinha aqui, mais do miolo do Brasil. Como que descobriram esse ouro? Com os bandeirantes. Então, bandeirantes têm um papel chave, certo? Teve mão de obra escrava, eram os escravos que retiravam o ouro do chão, que extraíam esse ouro, não foi mão de obra assalariada. E nessa época, mudamos o tratado. Ó, surge o Tratado de Madrid. O Tratado de Tordesilhas estava aqui. O de Madrid fez isso com o Tordesilhas, ó. Amplia o Tratado de Tordesilhas para mais pro interior, porque os portugueses já estavam entrando no território, já estavam lá extraindo ouro, já tinha gente morando. Os portugueses ofereceram terras para alemães virem morar no sul, doaram terrenos, eles vieram, né? Então, quando já tem gente morando, tem uma lei que chama Uti Possidetis, que é uma lei romana, que fala, se você mora num lugar por 5 anos, aquela terra é sua. Então, Portugal foi muito esperto, foi tacando gente para morar ali no interior, cultivar coisas, né, agricultura, ou extrair o ouro, enfim, em terras espanholas. Então, para se acertar com a colônia espanhola, eles ampliaram Tordesilhas e firmaram um novo tratado chamado Madrid, de 1750, século XVIII já. Nessa época, a capital do Brasil muda para o Rio de Janeiro. Por que muda para o Rio no século XVIII? Porque agora o foco estava no ouro. E o ouro não dura muito, porque uma hora as minas se esgotaram, né? E aí acabou esse ciclo. Continuando, gente, teve uma atividade que aconteceu junto com o ouro, ao mesmo tempo, o tropeirismo. O que foi o tropeirismo? Os tropeiros eram os caras que conduziam gado do sul do Brasil
andando as vaquinhas, os boizinhos, andando até, ó, de Porto Alegre, lá do sulzão, dos Pampas Gaúchos, até Minas Gerais, vai vendo, tanto de quilômetro que esses boi andavam. Eles eram levados para serem abatidos lá na região do Ouro, porque afinal de contas, os caras não eram veganos na época, né, gente? Vamos concordar que eles não eram veganos, eles comiam carne. E eles estavam tão focados no ouro que eles não tinham tempo e foco e sei lá para criar gado. Era outra atividade criar gado. Era mais fácil encomendar do sul. Os meus alunos brincam e falam que era um iFood antigo, um iFood bovino. Você ligava lá pro tropeiro, né? Traz umas 50 cabeças de gado e os caras iam andando até chegar em Minas. Foi isso. Só que foi uma atividade econômica muito lucrativa para a região sul do Brasil. E nos pontos de descanso desses bois, dessas vacas, surgiram as principais cidades. Por exemplo, Curitiba, aqui ó, todas as cidades do interior paulista, tudo onde foram parando era ponto de descanso de tropeiro. Inclusive Campinas era, né? Campinas, Sorocaba, quem é daqui de São Paulo, eles descansavam, aí no dia seguinte seguiam, andavam sei lá quantos quilômetros por dia, parava para descansar de novo. Então, tropeirismo, iFood bovino do passado. Os bandeirantes foram aqueles homens, né, que foram entrando, homens corajosos, eles foram abrindo estradas, caminhos para o interior. E lá eles foram vendo outras tribos, viram os indígenas com ouro, falaram, pô, aqui tem ouro. Então, eles que foram abrindo estradas para o interior. Claro que eles foram muito cruéis com os indígenas, né? Eram homens brutos, não eram um homem intelectual, britânico, elegante. Era bandeirante, né, gente? Vocês imaginam o nível roots que era um bandeirante. Só que foram homens importantes para essa interiorização do Brasil. Deu para entender, gente? Então, em todas as atividades econômicas, eles tiveram um papel importante. Continuando a nossa sequência, a gente chega no café. O café vem já no século XIX, então 1840, 1850, que foi o auge. O café, galera, foi descoberto no Rio e depois ele teve seu grande sucesso no interior de São Paulo, por causa do solo, o solo chamado terra roxa. Na verdade é nitossolo, mas ele é popularmente conhecido como terra roxa, um solo muito fértil. Não é roxa, né, gente? É vermelha. Vermelho em italiano é rosso. E aí abrasileirou terra roxa, mas é vermelha, tá? E foi muito importante, porque mudou a mão de obra escrava. No início foi escravo, mas depois vieram italianos, como colonos, como homens livres. Só que eles sofreram pra caramba nas fazendas, eles eram super explorados, tá? Não era um trabalho livre, próspero, não. Eles meio que ficavam presos na fazenda, vinham já devendo a viagem, compravam as coisas em mercadinhos dentro da fazenda, era caro. Então eles tinham que trabalhar para pagar o que eles comiam, né? Foi muito vantajoso para os barões do café, para os donos das fazendas. Eles ganharam muito dinheiro e trouxe muito dinheiro, principalmente para São Paulo. E até hoje é o nosso estado mais rico, né? Deve-se muito ao café. Ao mesmo tempo, vamos agora olhar lá para o norte. Descobriram látex nas seringueiras, que é uma árvore da Amazônia. Olha que mara. Como a Europa e os Estados Unidos já estavam industrializados e já tinha fábrica de carro automobilística, eles precisavam de um material resistente para fazer pneu. E o Brasil começou a vender o nosso látex para fazer borracha para os pneus lá dos Estados Unidos, da Ford, Goodyear, sabe essas marcas? Então a gente rachou de ganhar dinheiro no ciclo da borracha. Foi muito importante. E foi junto com o café, percebe? Com o café deu muito dinheiro, a gente trouxe essa tecnologia importada lá dos Estados Unidos e da Alemanha, que era a tecnologia de fazer ferrovia, né? Fazer linha de trem, para escoar o café lá do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, até chegar no Porto de Santos. Foi uma baita modernidade. Porque até então era tudo lombo de cavalo, de mula.
Trem, gente, era tudo de mais moderno pro século XIX, né? E foi graças ao dinheiro do café. Ciclos que ocorreram juntos: ouro e tropeiro, né? Cana e drogas do sertão e café e borracha. Eles aconteceram juntos, mas isolados, arquipélago, não esquece isso, tá, galera? Como se fossem ilhas, mas aconteceram juntos. Fechamos o formatinho do Brasil com o último tratado, o de Petrópolis, que foi a compra do Acre. O Acre, gente, com dinossauro, com tudo que vocês imaginam. Tô brincando, não tem dinossauro no Acre, tá, gente? É que lá tinha muita seringueira, mais importante que dinossauro até. E essas seringueiras, óbvio, davam muito látex, muita borracha. Então, compensou para o Brasil comprar o Acre da Bolívia. E nós fizemos isso. Com isso, firmamos o último tratado. Acabou o tamanho do Brasil, a gente não cresceu mais. Do Acre para lá é tudo Espanha, né? São outros países. E aí Bolívia, Venezuela, Equador, Peru, Chile, Argentina. Então, continua tudo Espanha. Mas o Acre virou brasileiro graças ao ciclo da borracha. Fechamos com esses 3 tratados. Vamos retomar, galera? Tordesilhas, Madrid e Petrópolis. Isso fechou o formatão do Brasil, de capitanias para o Brasil que é hoje. Em paralelo, vale lembrar que algodão e pecuária sempre não teve um lugar específico, uma época específica. O algodão ia para as indústrias têxteis da Europa, importante lembrar. Depois os Estados Unidos plantaram muito algodão, né? A gente não tinha muito mercado de algodão, não. O nosso mercado maior era o café, era o açúcar. O café para manter os funcionários acordados nas fábricas lá da Europa e dos Estados Unidos. Não é porque eles curtiam tomar um cafezinho, não. Era para manter os caras acordados. Quando vem a crise de 29, já no século 20, a crise de 29 faz fechar as fábricas na Europa e nos Estados Unidos. Com o fechamento das fábricas, para que tomar café e manter funcionário acordado se os funcionários tinham sido mandados embora das fábricas de lá? Foi uma crise mesmo. Vocês já aprenderam história, essa crise, né? Aí eles param de comprar o nosso café. Com isso prejudica demais o Brasil. E aí o governo Getúlio Vargas resolve industrializar aqui. Já que a gente a gente era um fazendão, né? E resolve trazer as indústrias para cá em 1930. Foi assim que o café acaba e chegam as fábricas. Aí acaba o café e chegam as indústrias e a gente fecha aqui o ciclo de atividades. Com a capital do Brasil mudando mais uma vez no século XX para Brasília, com o plano de interiorizar o Brasil, né? Integrar para não entregar era o slogan. Essa foi a aula de hoje. Formação do Brasil. Tchau, gente. Valeu, ó. Beijo no coração. Juízo, não usem drogas, nem do sertão, tá? Beijo, gente. Tchau.